Eu gosto de brincar que as doenças não vêm em formato de letra, vêm em formato de arma. Uma pistola para diabetes e uma pistola para obesidade. Seu corpo precisa realmente comer tudo isso? Ou você está alimentando uma ansiedade, alguma tristeza, alguma carga emocional, algum lixo emocional mal resolvido? As pessoas de bem, Leda, têm usado a comida como uma droga, buscado recompensas, buscado confortos, buscado aconchego, e normalmente é açúcar e farinha que gera essa sensação. As pessoas estão se ausentando do sol, baixando sua vitamina D, associado ao estresse e a uma alimentação da indústria, estamos nos tornando escravos da indústria farmacêutica. Eu vou resumir. Pare de desembrulhar comida. Meu entrevistado de hoje é famosíssimo na medicina, Dr. Mohamed Barakat. Libanês, livros, pilares de uma vida saudável, ressignificando sua vida, enfim, um homem de muitos conhecimentos que compartilha esses conhecimentos, não só no consultório, mas no Instagram, nas mídias sociais. Muito nas mídias sociais e nos livros, e nos cursos, né? E eu vou começar. Eu queria saber um pouquinho da sua história. Eu falei que você é libanês, você nasceu no Líbano? Sou. A minha história, ela está um pouco relatada aí também. Na verdade, o meu pai é o irmão mais velho de uma família de 8 irmãos. Meu avô, eles viviam com muita dificuldade no Líbano, muita pobreza, e meu avô foi para Cuba tentar melhorar a vida, pois o país ascendia, acenava uma mudança, mas logo ele ficou preso e não conseguia mais sair de lá. Então meu pai, com 16 anos, primogênito, se aventurou vindo ao Brasil, numa saída de navio, daquelas tradicionais 60, 70 dias no navio. À medida que meu pai mascateava no Brasil, e o segundo irmão no Líbano poderia cuidar dos demais irmãos, ele trazia o segundo mais velho. E assim foram quase mais de uma década e meia, mascateando e trazendo aos poucos seus irmãos. Numa dessas idas, buscando um dos irmãos, conheceu minha mãe, rapidamente se envolveram, se casaram, e voltou para o Brasil, só voltando a me conhecer 1 ano e meio depois que eu já havia nascido. Quando então voltamos, porque ele então já tinha conseguido um kitnet, que é aquele apartamento sala-cozinha, para hospedar os seus 5 irmãos, meu pai, eu e minha mãe. Então moramos em 7 durante 8 anos num pequeno apartamento chamado kitnet. Tivemos dificuldades. Eu acho que meu problema com o glúten e o leite pode ser da infância, porque a gente só comia pão velho amassado num prato com açúcar e leite. E há uns anos atrás me veio um insight, eu lembrei que minha mãe, sem nenhum conhecimento técnico, mas com aquele protecionismo maternal, ela guardava um ovo cozido no peito e todo dia no banho ela descascava e me dava um ovo cozido, né? Hoje, entendendo isso, eu falei, mãe, você salvou meu intelecto, porque se eu não tivesse recebido aquela carga de proteína na infância, apesar das dificuldades, eu não teria intelecto, massa cinzenta, para poder ser o médico que eu sou. Então, milhares de gratidão à minha mãe, mas lembrar desse ovo cozido que ela conseguia guardar no meio, foi meio instintivo maternal isso. Ela sabia que aquele ovo seria importante para mim. E num insight, poucos anos atrás, conversando com ela, me veio essa lembrança. Você lembra disso, filho? Eu lembro, mãe. A senhora descascava, eu escondia no peito toda vez que eu te dava um banho. E assim fomos indo, a vida era difícil, mas ninguém nunca reclamava, árabe é trabalhador, e não veio para o Brasil para passear, veio para vencer na vida. Ao passar dos 7 anos, melhoramos de vida, não éramos mais passávamos tantas dificuldades, não tínhamos uma riqueza, mas já podíamos ostentar uma melhora de vida à mesa. Onde o árabe mais ostenta. Onde ostenta a riqueza, convidando todos. Então eu lembro que minha família convidava os feirantes, convidava todo mundo que conhecia os vizinhos na Casa Nova, pois afinal de contas agora tinha uma mesa grande para ostentar. Foi a partir daí que iniciaram todos os problemas. Nós descobrimos a nossa genética a partir do comportamento, da mudança comportamental alimentar. Passados 7 anos nessa casa nova, eu lembro que o primeiro dia que minha mãe fez lasanha, Leda, eu me emocionava e chorava. Mãe, que comida é essa? Filha, é lasanha, uma comida italiana. Mãe, faz para mim todos os dias. Ela fazia todos os dias uma lasanha, eu comia metade com arroz, feijão, macarrão e uma mistura, e no outro dia a outra metade da lasanha, com arroz, feijão, macarrão e uma outra mistura. Assim foram anos, e todos vivemos essa alegria de ter comida à mesa. Passados 7 anos, eu estava com 110 quilos aos 12 anos de idade. Minha irmã, 90 quilos. Minha mãe se tornou uma mulher bariátrica, suas 2 irmãs também, e meu tio também. Então descobrimos que eu tinha uma carga genética de obesidade de uma herança familiar. Como se não bastasse, minha avó morreu de diabetes naquela época, meu pai morreu
há uns 4 anos, Allah yerhamu, meu tio morreu há 2 semanas atrás, e todos os meus demais tios e primos já são todos diabéticos. Então, no comportamento, ativamos uma genética para a obesidade e para a diabetes. Eu gosto de brincar, Leda, que nosso cordão genético, que vem com todas aquelas informações, todo mundo tem uma noção do genoma, que vem com letrinhas, e vem as informações genéticas dos seus pais. Eu gosto de brincar que as doenças não vêm em formato de letra, vêm em formato de arma. Uma pistola para diabetes e uma pistola para obesidade. Foi essa a informação genética que eu tive. A genética, sempre acreditamos nela como algo preponderante. Entretanto, nos últimos 20 anos, entendemos que mais determinante do que a genética é a epigenética, que é o seu comportamento. Então, entenda, eu nasci com uma informação genética para diabetes, outra para obesidade. Eu vou ter diabetes e obesidade só se eu ativar a genética. Então, o comportamento é aquele que expressa ou não a informação genética. Sem saber de nada disso, todos nós estávamos gozando uma vida melhor e ativando a genética da obesidade, que tem tudo a ver com a diabetes. Então eu estava maktub, que o filho de árabe aqui seria gordo, bariátrico, diabético, infartado como toda a família. Foi por sofrer bullying na escola, por ser obeso, imigrante, diferente, CDF, que eu quis ter vontade de ser diferente da minha família, porque eu não me sentia mal em ser obeso. Todos que eu amava eram. Mas na escola aquela hostilidade me incomodava, eu queria ser aceito, eu queria jogar bola, eu queria brincar com os meninos, mas me escolheram naquela escola, naquele ano, eu era o gordinho, o pato feio da turma. O pele. Alguém me pergunta assim, você tem bronca daquele momento? Nada. O atleta que eu sou, esse homem que você comentou que treina... Treina, joga tênis, eu vejo todo dia, fico exausta. Foi forjado a aço pelo bullying na infância. Eu gosto de dizer... O bullying foi positivo no seu caso. Mas, na verdade, todo ato pode ser positivo. Eu não entendo que há alguma Depende coisa... do olhar, depende do olhar como e é de como a gente reage. Você. Exatamente. Então, eu de verdade, quando chegava em casa triste, minha mãe dizia, para com isso, filho, vamos comer esfirra, vem. Me dava um abraço. Mas se eu sentar na sua comer mais esfirra, eu vou ser merecedor dos apelidos. Deixa eu fazer esporte. Meu tio mais novo me levava e foi assim que eu comecei a ressignificar minha vida com relação aos alimentos e ao comportamento esportivo. Porque na escola eu não consegui o sucesso que eu queria. Mas já na faculdade já não era mais obeso, já era esportista e fui muito bem recebido na faculdade como um atleta. E assim entendi a importância. Conquistador, você tem cara de conquistador. Eu gosto dessa ideia de desbravar e conquistar espaços, e tudo que a conquista envolve. É uma verdade, é uma percepção. Eu fiquei até impressionado com pouco que você me conhece e já ter essa percepção. Mas eu acho que é algo que eu engajei na faculdade em busca de ser esse homem que sou hoje. Eu gosto de dizer para todo mundo, eu não sou um acidente de percurso, e nem foi por acaso que eu estou aqui. Eu sempre desejei muito viver o que eu estou vivendo hoje. Então isso é o resultado de um desejo. Lutou por isso. Lutei por toda a vida para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E você hoje não é low carb total, é carb total, é o quê? Na verdade, você come algum carboidrato? Como carboidrato. O que você come, doutor? Veja, Leda, existe Todo mundo deve querer saber isso. Eu gosto de compartilhar, inclusive. Baracá, né? A verdade é que eu gosto até de brincar com as pessoas. Eu vejo mulheres leves, magras, que não fazem exercício e comem muito mais do que eu. E eu costumo brincar, será que você precisa realmente, seu corpo precisa realmente comer tudo isso? Ou você está alimentando uma ansiedade, alguma tristeza, alguma carga emocional, algum lixo emocional mal resolvido? Esse tem sido o mal da humanidade. Nós não comemos para nutrir o corpo. Eu gosto de brincar, inclusive, com alguns pacientes. Você é usuário de drogas? Não, doutor, não, de maneira alguma. Quando você está triste, nervoso, irritado, chateado, você faz o quê? Ah, doutor, eu como chocolate, eu como pão. Então, acho que você não entendeu a pergunta. Você é usuário de drogas? Ai, doutor, entendi. Porque as pessoas de bem, Leda, têm usado a comida como uma droga. Buscado recompensas, buscado confortos, buscado aconchego. E, normalmente, é açúcar e farinha que gera essa sensação. Eu não vejo ninguém atacando gordura ou proteínas. Buscando. Ninguém vai comer um pernil para ansiedade. E ansiedade é o mal do século. A ansiedade associada ao estresse, que é naturalmente uma ligada à outra, e ao alimento refinado. Essa é a causa do sobrepeso da humanidade. Todos estamos sob ansiedade e estresse. Seja por um desejo próprio, ou pelo sistema te imputando uma conquista, uma meta, uma fusão, ou seja, todo mundo já está ansioso, sob pressão o dia inteiro.
E nós não somos mais os caçadores de outrora. Nós pegamos um aplicativo, chamamos, rapidamente chega a 5.000 calorias ao colo. Ansiedade, cortisol, mau sono e carboidratos em excesso são resultados desse E comportamento. a nossa paralisação, né? Porque o vidro do carro é elétrico, a gente liga o controle remoto, elevadores, escadas rolantes. Tudo foi feito para facilitar, né? A gente fica louco se não tem isso. Né? Essas facilitações nos afastaram do sol, porque até 50 anos atrás, rico ou pobre, tinha que caminhar até o correio ou até algum lugar. Então todos nós nos expunhamos ao sol. Ninguém mais se Vieram expõe. os dermatologistas e falaram, não, olha o câncer de pele. Isso, aí veio o dermatologista. Aí eu pergunto, Deus colocaria o sol para matar todos nós de câncer de pele? Ou somos pessoas que bebemos, fumamos, estamos estressados e nos alimentamos mal, e em algum momento aquele sol escaldante para um ou outro pode ser a cerejinha que transborda? Eu acho que há muita má interpretação ou um desejo de verdade errôneo da indústria de fazer uso. Eu não acredito por acaso, eu acredito que as pessoas estão se ausentando do sol, baixando sua vitamina D, associado ao estresse e a uma alimentação da indústria, estamos nos tornando escravos da indústria farmacêutica. É verdade. Tomamos todos muitos remédios. Muitos remédios e que no só Brasil, aliviam. inclusive, nos automedicamos muito. Exatamente. Né? No Brasil nos automedicamos e nenhuma medicação cura. Nenhuma medicação busca a causa. Todas elas só nos trazem um alívio, um certo conforto, para que possamos dar continuidade ao uso. Você acha que o bom uso da comida certa, cura? Cura, acima de tudo, eu não acredito na doença. Eu acredito numa fragilidade da sua saúde, que é causada pelo estresse, ansiedade e uma má alimentação. Então, corrigir através de uma boa alimentação. Não tenho a menor dúvida. Os alimentos são capazes de interferir nas suas questões hormonais. Quem come muito açúcar, muito carboidrato, vai ter pico de insulina. Se você tem pico de insulina, o cérebro recebe uma informação, estoca energia. Se você tem pico de insulina, sua glicose está alta, o seu hormônio GH cai. Se você faz um low carb, todo o processo é diferente. A insulina cai, o glucagon aumenta, o GH aumenta, a queima de gordura disponibiliza. Então, a alimentação, ela atua diretamente no nosso comportamento hormonal metabólico. Não tem a menor dúvida disso. Você tem uma proposta de 30 dias, né? O desafio 30 dias do Dr. Baracá. São 30 dias cetogênicos? Não, sem nada de carboidrato? não é essa a ideia, Leda, não é essa a ideia. A gente comentou, e eu acho que eu vou passar por isso. Como eu tive uma infância dura e sempre desejei viver o que eu estou vivendo, há uns 8 anos, 10 anos, quando eu cheguei nesse momento, eu falei, meu Deus, consegui. E sempre entendi a necessidade e a importância de exercer a gratidão. A partir do momento que eu cheguei onde eu queria estar, entendi que eu deveria compartilhar isso com todo mundo. Procurei muitas ferramentas. Tentei doações em universidades, tentei usar o nome do meu pai para fazer uma biblioteca. As pessoas não demonstraram interesse lícito nesse. Então eu fui procurar outro caminho. Foi uma paciente que falou, doutor, você conhece a mídia social, o Instagram? Falei, não. Falei, é uma maneira de você compartilhar suas informações. Aí, a partir daí, encontrei uma ferramenta que poderia gerar meus conhecimentos e minhas informações, compartilhar com os demais. O desafio 30 dias surgiu nessa caminhada. À medida que eu compartilhava informações com todos, eu queria fazer com que as pessoas, sem um terrorismo, pudessem buscar a sua individualidade. Porque o que está acontecendo hoje, Leda, é que através de uma alimentação industrializada, todos estamos comendo de forma excessiva farináceos refinados, com presença de glúten, leite, derivados com durabilidade exagerada de 6 meses. E as pessoas, no meio da sua alimentação, não percebem que uma possível enxaqueca, uma dermatite, uma alergia, uma rinite, uma sinusite, uma alteração do trânsito intestinal pudesse ser decorrente de uma alimentação, do que eles estavam comendo. Então, eu desenvolvi um desafio que não tem uma proposta como dieta. Absolutamente, nem de emagrecer, nem de nada. Mas de talvez de limpar o organismo, ressignificar a sua relação com os alimentos. Então, quando eu peço para você parar de comer farinha, eu não estou pedindo para você parar de comer carboidrato, é só a farinha que contém o glúten. A cerveja, a farinha branca e a cerveja, porque a cerveja nada mais é do que um suco de pão. Então, para um pouco com isso. Pare um pouco com refrigerantes, pare 1 mês de sucos, pare com os produtos industrializados, eu vou resumir. Pare de desembrulhar comida. Descasca a comida por 30 dias. Se você quer comer mais arroz, mais batata, o objetivo não é emagrecer, mas é parar com tudo que vem pronto.
É muito possível que você consiga descobrir muito valor agregado a hora que você excluir. Um detalhe, Leda, é que todo mundo que quer mudar sua vida, quer melhorar seu estilo de vida, está sempre pronto para aceitar uma inclusão. Um suco verde, um suco laranja. O que as pessoas nunca estão prontas é para aceitar as renúncias e as exclusões. Isso em todos os aspectos da vida. Toda razão. Ah, eu quero emagrecer, quero melhorar. O que eu faço? Não, não é o que você faz, é o que você vai deixar de fazer. Ah, não, doutor. Deixar de fazer. Difícil. Aí eu brinco com ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos subir uma montanha. Põe na sacola tudo que você quer. Na metade da montanha, você vai começar a olhar para isso tudo que está nessa sacola com outro olhar, porque é um peso. Então o desafio... incrível isso, o desafio a gente se sente bem mesmo sem a farinha, né? É engraçado. a nossa farinha... É engraçado. Para mim é engraçado, mas para você que é um especialista no assunto, você acha óbvio, né? Claro, você descobriu, já sabe disso. Mas a verdade... Mas é que você se sente realmente melhor. Muito melhor. Embora você tenha o desejo de comer, porque a farinha é muito sedutora, né? As coisas produzidas com a farinha são muito sedutoras. Crocância, É. sensação de prazer, Tudo. muita gordura. Eu acredito de verdade na indústria alimentícia desenvolvendo alimentos que nos geram vício e prazer. O que acontece? Com essa intenção. Com de essa nos intenção. viciar, É claro. isso aí, de nos viciar. Não, com certeza. O nosso pão o de açúcar outrora... é uma droga. Qual é a droga que você usa? Pra Se mim, você usa açúcar, é uma droga. É a droga. Ela é uma droga maior do que todas, porque é barata, lícita e ninguém te aponta o dedo. É. Aliás, há um mais erro comum. perigosa por isso. Mais perigosa. E há um erro comum da sociedade dizer, mas doutor, isso não é normal? Eu falei, não confunda o comum com o normal. É um erro comum, mas não tem nada de normal nisso. E as pessoas que aceitaram o desafio começaram a compartilhar comigo suas experiências. Doutor, eu nunca mais tive enxaqueca, eu nunca mais tive uma barriga estufada, eu nunca mais tive sinusite, o que era? Então agora você descobriu que renunciando leite e derivados, uma farinha carregada de glúten, bebidas industrializadas, óleos vegetais que não prestam, você descobriu que você pode melhorar uma rinite, uma sinusite, uma cefaleia e um intestino. Então você tem intolerâncias alimentares que desconhecia. Agora é hora de procurar um profissional de saúde, um bom nutricionista funcional, que possa individualizar através de testes e montar um programa alimentar personalizado para você. Porque aquilo que te agrega e excluindo aquilo que não lhe agrega. Nesse livro, O Pilares para uma Vida Saudável, o Dr. Baracá fala do intestino, que é nosso segundo cérebro, segundo o nosso querido Hélio Pófolo. Isso que mesmo. Eu conheci, eu entrevistei e gostava muito dele. Ah, você o entrevistou? Eu entrevistei e fui paciente dele, fui ao consultório dele como paciente. Olha, e é incrível. E assim, É incrível. e falar que ele é o segundo cérebro talvez justifique porque tanta gente fala tanta merda. Desculpa, eu não consigo perder a piada. Não precisa Mas perder acho que a tem piada, gente a piada pensando é com o boa. intestino, Tem pô. gente pensando com o intestino. Primeiro pilar, alimentação e intestino. O segundo pilar, atividade física. Terceiro, qualidade do sono e estresse. Quarto pilar, equilíbrio, corpo, mente e espírito. Está tudo aqui. Tá tudo aí. Está tudo aqui. No segundo livro, no Ressignificando Sua Vida, tem a alimentação saudável, que é depois que você fez o desafio. Na verdade, você mesma falou, todo mundo quer saber o que eu como. É. Surgiu dessa demanda, desse desejo. Então, junto com uma aqui chefe tem de cozinha, receitas muito boas, as né? receitas, as coisas que eu como em Nossa, casa. tem um quibe de carne com quinoa que eu Isso. fiquei louca. Para não deixar as Eu quero origens, esse aqui. mas tendo que abandonar o Exatamente. trigo, a gente adapta. É, porque eu não quero abandonar as Também não, origens. a gente adapta. Né? A gente tem que se adaptar. Então aqui a quinoa entra no lugar da farinha do quibe. No Muito tabule bom. também. No tabule também? Eu faço tabule de quinoa, sem saber que era tabule de quinoa. É isso aí. Mas porque eu estou procurando tirar os carboidratos com... Quer dizer, eu ralo um pouco, mas hoje em dia a gente consegue, por exemplo, aquele macarrão de Quinoa, pupunha. amaranto, de pupunha, de abobrinha. É muito bom. Muito bom. Aquilo você realmente consegue fazer. Leda, convenhamos, o que é bom do macarrão é o seu molho. É. A manteiga, ou é o azeite, ou é o queijo, ou é o pomodoro. Então, se você fizer qualquer fibra ao dente com um bom molho, está resolvido. É verdade. Tem que ser muito prático, mas tem que É. ser muito... Essa pizza de couve-flor realmente A massa é funciona? boa. É boa, É boa. É crocante. E tá ótimo. Lógico. Você falasse para mim, outro dia um amigo meu falou, Baracate, isso não é pizza, isso é uma outra coisa. Então para de chamar de pizza. Tá bom, é verdade também. Outro dia eu fiz uma feijoada funcional, mas isso não é feijoada, isso é outro nome. Ok, é outro nome, não vamos Mas chamar de... feijoada, você botava o quê na Porque eu feijoada? ponho arroz de couve-flor ao invés do arroz branco, porque a gente come muito, Leda, comer um prato. A combinação mais Arroz bom... de couve-flor é É, couve-flor mesmo? picadinha. Ah, Ela funcionando faz, como faz arroz. a vez do arroz.
Faz, é verdade. Existe A couve-flor, aliás, é uma coisa muito doida, né? o crucífero, sem É um dúvida. crucífero maluco. Tem uma substância porque chamada... eu já vi batida para virar molho de estrogonofe, sabe? Sim, faço caldo de sopa. É. Eu já experimentei de várias maneiras. Eu acho que couve-flor é uma A delícia. couve-flor e o brócolis, eles têm uma substância chamada indol 3-carbinol, que é um anticancerígeno. Todos os homens e mulheres que fazem reposição hormonal deveriam fazer a ingesta de crucíferos como um bloqueador natural. E cúrcuma, são poderosos antioxidantes anticancerígenos. E você defende cúrcuma como uma Cúrcuma todos os poderosíssima? dias. Todos os dias. Todos os Em dias. pó, comprimido, em De quê? qualquer maneira. Além Magnésio também? Magnésio também. Por que magnésio, né? O grande defensor de magnésio no Brasil é o nosso amigo Lá Ribeiro. É verdade. A tabela periódica de química, nós temos tanto excesso de cloro, de flúor, de boro, que o magnésio está suprimido. Então, por mais que você tenha uma alimentação normal com magnésio, diante dos demais metais, nós temos uma queda da presença dele no corpo. Então, há uma necessidade de suplementar a mais com magnésio. Melhoramos o cérebro, o intestino, o coração, as câimbras com magnésio. A cúrcuma... Cãibra? Câimbras. Existe vários tipos de magnésio, como para câimbras. A cúrcuma que eu coloco ou no frango, ou nesse arroz de couve-flor, ou no arroz, nas saladas, nos ovos, ou até no seu suco Funciona verde. até no frango. Isso, no frango é perfeito. Fica perfeito. Eu experimento. E os açúcares? Você libera algum? Na verdade, Não é açúcar... liberar para a pessoa cair de boca, não é isso que eu estou falando. Eu entendo. Mas assim, alguma hora você tem vontade Ontem eu comi um comer pouco de açúcar. Eu lembro de ter comido algum doce, eu vou lembrar Qual aqui já. açúcar? Não, açúcar... Vamos lá. Demerara, açúcar o quê? Acima de tudo, algo que é importante. As pessoas manuseiam o açúcar normalmente no seu café ou no seu chá. Que é o único momento que eu vejo que as Ribeiro pessoas... me obrigou a tirar, eu tirei. Sabe que eu gostei do gosto do Esse é o café? ponto. Outro dia me falaram assim, Baracate, você gosta também de café? Eu falei, eu sou árabe, lógico que eu gosto. Eu falei, então toma sem adoçar por uma semana. Ao final de uma semana eu não suportava o café, eu descobri que eu gostava de uma bebida doce e não do café. Então eu parei de tomar café, porque para eu tomá-lo eu tinha que adoçar. Não, então eu tomo meu eu chá. tomo direto ou boto canela. O que eu acho, eu funciona também. uso também um MCT, uma canela. Eu acho assim, ó, bebidas não devemos adoçar. Temos que aprender a bebê-las. E o açúcar embutido naturalmente nos alimentos são aceitáveis, seja na fruta ou algum preparo. Se você for usar açúcar, para mim, na minha opinião, o melhor açúcar no mercado chama açúcar de coco. É um açúcar limpo, de baixo índice glicêmico. Mas todo açúcar tem que ser usado com moderação. Então não é assim, o açúcar de coco é legal, demerara é legal, vou usar à vontade. Não. É para escolher o melhor do que o refinado. Eu, com o tempo, parei de fazer propaganda aos tipos de açúcares e sais. Eu costumo dizer o seguinte, use um açúcar não refinado, use um sal não refinado. Assim eu não estou dizendo se é um sal marinho, se é um sal rosa, ou sal de Himalaia, para parar com briga. Só não use o refinado. Porque a partir do momento que a indústria pega um sal bruto, um cristal carregado de mineral, põe para dentro da indústria, refina, exclui todos os metais, os minerais, e só mantém o cloreto de sódio, que é quem salga, ele já deixou de ser natural. É assim como o açúcar e os demais alimentos. Eu achei esse livro com a colaboração da chefe Lidiane Barbosa. É, uma querida. Né? E tem as receitas todas nele, e são muito gostosas. Eu destaque para o quibe, pela minha origem, mas há bolos, tipo bolo de banana, a pizza, a panqueca, a salpicão. A biomassa enfim, de banana verde, que a gente pode usar para verde, tudo, para gerar volume nos alimentos. inclusive para fazer maionese. Isso. O leite de coco, que eu extraio o leite de coco e o farelo sobra para fazer o bolo e tem um leite de coco natural caseiro. É verdade. Inclusive isso é porque as pessoas reclamam que esse tipo de alimentação é muito cara para as pessoas de baixa renda. E é verdade, é mais barato comprar um macarrão tradicional. Infelizmente é isso mesmo. Infelizmente é verdade. E outro dia eu soube de um caso de uma pessoa que trabalha para mim, cuja neta tem uma série de alergias, enfim, uma doença mesmo. E não pode de jeito nenhum, mas não é uma intolerância assim, é uma intolerância... Uma alergia, talvez. Uma alergia umas coisas... É mais grave que intolerância, uma alergia. Grave. E aí eu fiquei ensinando para ela como é que ela podia fazer leite. O leite mais barato é o leite de arroz. Porque Isso o arroz mesmo. é mais barato Isso que a mesmo. quinoa, que tudo, Isso né? mesmo. Isso mesmo. Para uma população mais baixa. Mas você pode, no caso da castanha, você pode aproveitar e fazer uma pastinha com aquela massa que sobra do leite. Você reaproveita tudo. Pode reaproveitar e tornar a coisa cara, né? Múltipla. E daí ela fica mais verdade barata. É que a né? indústria, pós-Segunda Guerra Mundial,
se aproveitou daquela experiência de sucesso, que é um alimento de longa duração, que resguardou os seus soldados, né, nas situações de hostilidade, especialmente no avanço da Rússia, né, enquanto os alemães avançavam para dentro da neve. Os suprimentos da indústria alimentícia deram uma vantagem. Ao final da guerra, encontraram um grande negócio. Temos um business aqui. Com quem eles conversaram na propaganda? Com a mulher, que estava naquela fase de empoderamento. Você, mulher que ama seu marido, pode trabalhar. Fiz um macarrãozinho instantâneo, cheio de amor para ele. Olha, você que tem um bebê, empoderando mulher, vai trabalhar, tem uma papinha feita com muito amor para o seu filhinho. E assim foram trazendo as facilitações, que encantaram as residências e as casas naquele momento de empoderamento que a mulher estava saindo de casa. Foi a maior armadilha que caímos. Porque tudo que nós queremos, simplificando, é voltar às origens. Não precisa sofisticar. Existe muita desculpa de que isso é caro, aquilo é caro. Não precisa consumir aquilo que é caro. O importante é deixar de consumir aquele veneno barato. A comida não é tão cara. Se Olha, você comprar o que é da época... Exatamente, né, da estação. Da estação, claro. Né? Então eu brinco assim, o nordestino tinha uma das melhores alimentações do país. Olha o que ele já come, naturalmente na sua alimentação. Macaxeira, batata doce, são os carboidratos de baixo índice glicêmico e cuscuz. O queijinho de coalho que ele não come fresco. Tapioca que não tem glúten. A manteiga de garrafa já faz parte da cultura, que é uma manteiga clarificada. Ele já usa o sal cristalizado, que é o flor de sal. Por que cargas d'água nordestino quis comer igual ocidental? Está engordando, está adoecendo. Enquanto ele comia como nordestino, ele tinha o melhor alimento. A partir do momento que quis ir para lanche, refrigerantes, macarrão, massas, perdeu sua genética. A epigenética começou a ativar genes, começou a expressar doenças, começou a engordar. O nordestino, na sua essência, é magro e forte. O nordestino mudou sua essência por conta dessa epigenética, desse comportamento alimentar. Na verdade, a gente vai morrer e viver pela boca. Pela boca. É verdade isso. E nessa era não é pela comida que foram nos últimos meses, mas pela fala. É verdade. Nessa era política, a boca também está matando. A boca também está matando, tem que tomar muito cuidado. O que você acha, assim, as coisas mais fundamentais que a gente tem que fazer para ter mais saúde? Acima de tudo, procurar um sono reparador. Esse é o Dormir ponto. bem, Dormir a chave, bem né? é a chave de sucesso. E é a chave da manutenção do sucesso. Entenda, Leda, que o envelhecimento, esse é o ponto importante. Todo mundo fala de medicina anti-age, eu não gosto desse nome. Esse nome remete à ideia de que eu vou ter o poder de retardar o seu envelhecimento. Quem faz isso é Deus. Eu, como médico, o que eu quero te dar é dignidade para o envelhecimento. Então, entenda, eu não tenho medo de parecer velho. Cultivo aqui minha barba branca. Se eu pintasse meu cabelo, rapasse a barba, eu poderia querer parecer bem mais jovem do que sou, porque eu tenho 55. Mas eu não tenho medo de mostrar meu envelhecimento. Eu não faço botox, não faço nada, mas morro de medo de sentir as mazelas do envelhecimento. E por onde entra o comportamento do envelhecido? Quando perde a qualidade do sono. Perdeu a qualidade do sono, eu comecei a ficar cansado, preguiçoso, desmemorizado, concentração antissocial e uma alimentação compulsiva. E isso não precisa envelhecer. Os jovens de hoje, por conta do estresse, já estão dormindo mal. Ponto importante, dormir bem não é quantidade, é qualidade. Uma criança tem que dormir de 9 a 11 horas, um adulto de 6 a 8, isso é individual. Se você precisa dormir mais do que 8 para se sentir reparado, você já tem algum problema na qualidade de sono. Se você sempre dorme menos do que 6, já está comprometida a sua qualidade de sono. O indivíduo, quando tem insônia, reconhece que o seu sono é ruim. O indivíduo que dorme com facilidade, mas desperta 10 vezes durante a noite, reconhece que tem um sono ruim. Mas a grande parte da população tem uma indução rápida de sono, sustenta o sono, mas acorda pela manhã cansado, com a sensação de que o sono não restaurou sua energia e não reparou sua fadiga. Apesar da aparência de um bom sono, você está sem qualidade de sono. A partir daí você vai começar talvez a perceber falta de energia física e mental no decorrer do dia, um cansaço depois do almoço, final de tarde, uma falha de memória e de concentração. Então buscar melhorar a qualidade do sono. Doutor, mas é tão nervoso, são tantos problemas. Veja, a coisa mais importante, pare de ouvir música agitada à noite. Os beats da música determinam o beat cardíaco. Se ouve uma música com 150 de beat de frequência, você vai ficar com uma frequência cardíaca alta. Se ouve uma música do nosso tempo xadê, uma xadrezinha vai bater um ritmo mais suave. Um banho quente. Tem que montar uma rotina, Leda. As pessoas falam assim, doutor, eu vou dormir meia-noite, só consigo dormir às 3. Então começa a preparar o teu sono às 10. Toma um chá de melissa, toma um chá de mulungo, toma um
um suco de maracujá, faz um banho quente, ora, agradece, medita, desliga a TV. Esses noticiários da noite são para estimular um terror, um terrorismo noturno. Se isola disso, pensa nas coisas boas e tenta montar uma rotina saudável. Dormir bem, acordar bem já garante muito sucesso na saúde. O outro ponto é a atividade física. Leda, a Organização Mundial de Saúde já se fez de tudo, até dizer que 30 minutos de caminhada te exclui dos grupos de sedentário. Sedentarismo é um fator de risco que está presente em todas as doenças mais importantes. Então, sair do sedentarismo significa hoje 3 blocos de 10 minutos. Dá para sair do grupo sedentário. Não estou pedindo para ser atleta, treinar, correr. Sair do grupo sedentarismo são 3 blocos de 10 por dia. Além do exercício físico e além de um sono bom, alimentos de verdade. Compre as frutas da estação, compre os legumes da estação, compre comida, prepare em casa com mais tempo. Tente descascar mais e tente desembrulhar menos. Vamos simplificar essa questão alimentar. E um outro ponto importante nos dias de hoje é tentar aliviar os sintomas de estresse, é tentar não entrar nesse ambiente de fight. Eu tento, toda hora eu sou colocado, eu tento sair, busco, tenho aprendido muito, porque como árabe sou bravo, sou impulsivo, e o sucesso me trouxe muitas coisas boas, mas me trouxe algumas outras coisas que eu ainda não estou aprendendo a lidar com elas agora. Aliás, porque nós vivemos um país, Leda, que eu gosto de dizer essa frase, perdoamos tudo, exceto quem faz sucesso. Fazer sucesso gera... Ele dizia, sucesso é pecado mortal. É impressionante, cara, porque enquanto você está com todos, estamos juntos. Se você desponta, todo mundo aponta o dedo para você. Então, isso me trouxe desgostos e algumas coisas que me ensinaram muito, por fim, a desenvolver empatia para poder perdoar. Porque não merecemos carregar as angústias e os lixos emocionais mal digeridos dos outros quando lançados a nós. Então, esse é o problema dele, se ele vai resolver isso ou não, mas eu tenho que tirar isso de mim. E a única maneira de tirar isso de mim, quem é ele? Por que ele se comporta assim comigo? Deixa pra lá, tá perdoado. Tem que passar uma régua e seguir em frente. Porque senão eu caí nessa armadilha por meses, anos até. Eu tenho uma equipe que me assessora, tenho amigos próximos de mim, que esse foi um momento duro da minha vida. O momento mais duro foi esse, foi de ressignificar e entender as pessoas a ponto de poder perdoá-las para eu me sentir melhor. Então, não cair na angústia e no estresse do dia a dia. Uma boa alimentação, uma atividade física e um sono de qualidade, sem dúvida nenhuma, são as ferramentas para você obter sucesso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Que bom, adorei. Ah, eu também. Adorei. A gente vai ter um quibe um dia aqui? Vamos ter uma próxima e comer com um quibe na mesa? Está fechado. Adorei, muito obrigada. Vou te dar a nossa caneca do canal, feita pelo André Lemos. Adoro caneca para você tomar. Vai estar na minha mesa. Ótimo, obrigado. Muito obrigada. E obrigada pelos livros, e obrigada a vocês por estarem nos assistindo. E é isso aí, compartilha, dá like, avisa os amigos, espalha geral. Como é que é? Compartilha? Compartilha. Curte e compartilha, curte e compartilha. Curte e compartilha. Curte e compartilha. Gratidão, galera, gratidão. Muito obrigada, valeu.